Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós leremos do verso 29 ao 33. Bem, irmãos, nós temos estudado essa epístola aos Efésios já há pouco mais de um ano. Nós já estamos quase na parte final do estudo dessa epístola. E temos visto nesses últimos domingos aquilo que Paulo fala sobre o ser cheio do Espírito Santo. E o ponto de Paulo, desde o texto que nós começamos na semana passada, na verdade na semana antes da retrasada, anterretrasada, há 3 semanas atrás, retrasada, anterretrasada e a outra. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Há umas 3, 4 semanas atrás a gente começou Efésios 5:18, onde Paulo fala sobre encher-se do Espírito Santo, e aí ele vai dizer várias maneiras de nós nos enchermos do Espírito Santo. Ele falou de cantarmos, falarmos entre nós com salmos, cantarmos hinos e cânticos espirituais, termos também momentos de ação de graças, algumas maneiras de nós sermos cheios do Espírito Santo. Isso em Efésios 5:18. Aí nós começamos a perceber no domingo passado isso. Outra maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo, que é quando nós compreendemos dentro da família os papéis de cada um de nós. O papel que é dado à mulher e o papel que é dado ao homem, à esposa e ao marido. E a palavra de Deus é muito clara de que se nós vivemos corretamente as nossas funções, os nossos papéis dentro do lar, essa é mais uma maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo. Há muitas maneiras de sermos cheios do Espírito Santo. E os benefícios de sermos cheios do Espírito Santo são inúmeros. A paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a alegria. Há muitos benefícios que vêm de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E há muitas maneiras de nós sermos cheios do Espírito. Orando, lendo a Bíblia, servindo aos nossos irmãos com os dons que Deus tem nos dado. Enfim, muitas maneiras. Nós estamos em comunhão com a igreja, nós ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Há muitas maneiras de nós sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. E uma delas é quando se compreende corretamente por que que Deus criou mulher, por que que Deus criou o homem, qual função Deus deu para um, qual função Deus deu para outro. E quando nós compreendemos e lutamos, porque não é uma coisa natural do ser humano, mas lutamos para vivermos os papéis, Deus é glorificado, nós somos cheios do seu Espírito. De modo que, como foi no domingo passado, é hoje também, essa pregação ela tem mais a ver com casais. Eu sei que há mais pessoas aqui que não são casais. Há aqueles que já são viúvos, há alguns que infelizmente estão separados, há outros que sonham casar, há outros que estão namorando, há outros que estão noivos, há outros que estão com a data do casamento marcada. É o caso da Raquel. Nós estamos em vários grupos diferentes aqui, mas todos nós fomos criados por Deus para vivermos em família. Cada um de nós estamos num momento diferente. Mas quando Deus criou o homem e mulher, Deus os criou para que ambos juntos refletissem a glória de Deus. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. De modo que Deus não nos criou para solteirice. E os jovens solteiros dizem amém. Vocês até falaram mesmo, né? Deus não nos criou para isso. Há alguns que Deus chamou para isso, para viver solteiro pro resto da vida. Eu não conheci nenhum até hoje. Mas tem alguns que foram chamados para isso. E outros são por opção, porque querem se dedicar ao Senhor, querem integralmente se devotarem ao Senhor e são, enfim, solteiros pro resto da vida. Solteiros pro resto da vida. Mas não é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para vivermos em família, marido e mulher. E além de demonstrar as funções que os homens e mulheres devem desempenhar dentro do lar, a palavra de Deus nos incentiva a olhar para a história da criação, do casamento na Bíblia, como uma forma de nós visualizarmos como o próprio Deus deseja se relacionar com o seu povo. Existem várias figuras que envolvem o casamento. Várias figuras. Eu comecei a falar sobre isso no domingo passado. O casamento, ele foi criado para ser vivido em complementariedade, ou complementarismo, ou complementariedade. Ou de um complementar o outro. Não existe funções diferentes, absolutas. Tipo, o homem é o homem, a mulher é a mulher. Um tem o seu papel e não se mete no da mulher, e ela tem o papel dela, não se mete do homem. É o homem que manda e a mulher abaixa a cabeça e obedece. Não existe isso daí na Bíblia. Isso é uma má compreensão, uma distorção, uma perversão do que o verdadeiramente o texto bíblico diz. A Bíblia diz no verso 21 do capítulo 5 de Efésios que ambos devem se sujeitar um ao outro.
A mulher de uma maneira, o homem de outra maneira. No domingo passado nós vimos que a maneira da mulher se sujeitar é respeitando o marido, amando o marido, reconhecendo a sua liderança e responsabilidade de prestar contas pelo casamento no último dia. E vimos que o papel do homem é cuidar da esposa, santificar a esposa, alimentar a esposa, proteger a esposa, da mesma maneira como Cristo protege, alimenta, santifica a igreja. Então existem figuras, e todas as figuras estão na Bíblia. Muito interessante a maneira como Deus cria o mundo e como Deus cria todas as coisas. Ele cria céu e terra e nós vemos os dois se encontrando. Céu mesmo, céu com nuvens, chuva e tudo, e a terra de onde nascem todas as coisas. Nós vemos Deus criando animais e plantas e eles vivendo um para complementar o outro. Nós vemos a terra seca e a água que se complementam também e tocam um no outro, entram um pouco um no outro, mas não se confundem um com o outro. Um não se torna o outro. O mar continua sendo mar, terra continua sendo terra. E como que num clímax da criação, Deus cria o homem e a mulher. Depois de ter criado várias coisas que se complementam. Cria o homem e a mulher. E aí o capítulo 2 desenvolve para a gente, de um modo muito interessante, o papel do homem e o papel da mulher. E é muito provável que a mulher ajudasse o homem a cuidar da terra. Como é até hoje, e não há nada de errado nisso. Como era muito comum e é muito natural que pensemos que Adão ajudasse a Eva a cuidar dos filhos dentro de casa. E não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema de o homem ajudar a mulher em alguns aspectos possíveis e a mulher ajudar o homem em alguns aspectos possíveis, mas o que não se pode é inverter os papéis e ou outro abandonar o seu papel e dizer, olha, eu não trabalho mais. A mulher que se vire. Eu vou ficar só comendo e bebendo às custas dela. Ou a mulher dizendo, não, quem manda aqui sou eu, e sou eu que vou pagar as contas, e sou eu que vou cuidar do dinheiro, e sou eu que você vai ficar aqui cuidando das crianças. Não há nenhum problema o marido cuidar das crianças, não há nenhum problema a mulher trabalhar, mas ela precisa entender o limite disso, e até onde isso é possível. E até onde o ir atrás de um serviço, de uma faculdade, de um emprego lá fora, não interfere no seu papel como mãe e como mulher. Porque a partir do momento que a sua saída para cuidar da vida, aumentar a renda doméstica, atrapalha no seu papel como esposa e como mãe, você está errando, mulher. Porque o teu primeiro papel não é trazer dinheiro para dentro de casa, mas é cuidar do filho, é cuidar do marido, é cuidar da casa. Para a glória de Deus. E não existe nenhuma humilhação nisso. Como Cristo, o Filho, também tem a sua função diante do Pai. E não existe nenhuma humilhação. Cristo não é menos que o Pai. Apenas a função dele. Ele poderia dizer, eu não quero ser o Filho, eu quero ser o Pai. Eu que quero ficar lá no céu. E se o Pai quiser, ele que venha e morra e tenha uma carne e dê as costas dele para a chibatada e os braços para os pregos. Mas Cristo não fez isso. Ele soube a sua função e assumiu sua função. Assim também o homem, num casamento, e a mulher devem entender a sua função. E assumir e viver para a glória de Deus. Porque se assim viverem, Deus vai recompensar. Deus vai abençoar. Deus vai trazer paz. Deus vai encher com o seu próprio Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que essa história de complementariedade, ela vai além da criação natural. Lembra do Éden? O jardim do Éden. Eu creio que ele existiu. Há muitos pastores que não creem. Eu creio que é literal o jardim do Éden, assim como eu creio que Adão e Eva foi um casal que de fato existiu. E Adão e Eva viveram nesse jardim do Éden. Éden é uma palavra hebraica, que se escreve Éden. Vocês sabem o que significa Éden? Alguém sabe? Falou aí. O que significa? Não. Prazer, isso. Logo, o jardim do Éden é o jardim dos prazeres. E lá no jardim do Éden, não era só o lugar onde o marido vivia com a esposa. Era o lugar onde céus e terra, espiritualmente falando, se encontravam e se complementavam. Porque ali no céu, no Éden, melhor dizendo, no jardim do Éden, no jardim do prazer, é assim que os hebreus entendiam essa expressão. Jardim do Éden, jardim do prazer. Era o lugar onde céus se encontravam com a terra. Onde Deus, na viração do dia, vinha e andava e conversava com Adão e Eva. Não é assim que está lá em Gênesis? E é muito interessante que no capítulo 3 acontece uma quebra desse prazer, dessa complementariedade entre céus e terra, entre casais, famílias e o próprio Deus, onde Deus se separa dos casais para sempre. Mas no capítulo 3, Deus promete consertar essa besteira que o casal fez, o primeiro casal fez, de terem desobedecido, como Aldair orou, terem sido rebeldes e dado as costas para o Pai, para Deus.
E Deus prometeu que enviaria o descendente da mulher, Jesus Cristo, e ele então consertaria todas as coisas, ele restauraria todas as coisas. Quem mais escreveu sobre isso foi o apóstolo Paulo, falando sobre a restauração, inclusive dos céus e da terra, e foi a João, o apóstolo João, que Jesus Cristo revelou o novo céu e nova terra, que Deus está preparando para nós. E nesse novo céu e nova terra, olha que interessante, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ou seja, lá no final da Bíblia, o que eu citei para vocês até agora foi Gênesis 1 e 2, os dois primeiros capítulos. Agora eu estou citando Apocalipse 21 e 22, os dois últimos. O que nós temos nos dois últimos capítulos? Nós temos, mais uma vez, a restauração do jardim do prazer. Lá o nome não é esse, lá é dito apenas que uma cidade desce do céu. Olha o céu se complementando, se encontrando com a terra. A Nova Jerusalém, a cidade que Deus tem construído para nós, ela desce como uma noiva ataviada para o seu noivo, para o casamento, e naquele encontro, a Bíblia diz que Deus estará para sempre com os homens, e os homens verão a Deus, e a própria luz de Deus será a luz que iluminará o nosso dia. E lá não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrima, nem luto, nem morte, porque todas essas coisas terão sido destruídas e passadas no novo céu e nova terra. Há uma restauração. O apóstolo Paulo diz que a terra, a criação, geme e aguarda por essa restauração, inclusive dela. E no final da Bíblia a gente sabe do novo céu e nova terra que o Senhor tem preparado para nós. E nesse lugar haverá mais uma vez essa conversa de Deus com os homens. Esse encontro, essa complementariedade, ou essa complementação, esse complementarismo entre céus e terra. Nós fomos feitos do pó da terra e nós fomos criados para viver em terra e não no céu. Há muito tempo, os homens eles têm crido que o céu é uma coisa totalmente diferente da terra. A gente morre, vai para o céu e vai viver para sempre voando, como se fosse anjo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma visão distorcida do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus há de nos ressuscitar no último dia. E há de nos dar um corpo ressurreto, glorificado, como o corpo de Cristo, na ressurreição. Se você não sabe, na ressurreição, Jesus Cristo até comeu peixe com os discípulos, dormia, ia, vinha, podia ser visto e tocado, inclusive tocado. Assim será o nosso corpo, na segunda vinda de Jesus, quando formos ressuscitados. E lá fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, não é o tema da minha exposição isso, mas o ponto, esse grande quadro que eu tenho pintado aqui para os irmãos, é apenas para dizer, Deus nos criou para vivermos juntos. Há uma grande pintura, há um grande quadro por trás do casamento. O casamento não é uma simples criação à parte do restante da criação. Tudo o que Deus criou se complementa. Seja na biologia, seja na flora, seja na fauna, seja na cosmologia, seja na astronomia, nada existe por acaso ou solto no universo. Tudo tem um propósito, tudo tem um fim. O seu casamento também tem. E é isso que Paulo está tentando explorar um pouco mais nessa porção que a gente vai ler a partir de agora. Vamos olhar para o texto então, Efésios 5, 29 a 33. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Verso 29 e 30 dizem, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Apenas até aqui por enquanto, as palavras de Cristo são claras quanto à maneira como um homem deve amar a sua esposa. Função, papel de cada um. Ele tem que amar a esposa. Assim como ninguém jamais vai odiar a própria carne, você nunca conhecerá, a menos que essa pessoa seja doente, a menos que essa pessoa tenha uma enfermidade neurológica, ela não vai ferir a si mesma. A gente cuida do nosso corpo. Você põe a mão na panela quente, você não fala, ai que gostoso que está queimando. Você faz isso? Ninguém odeia a própria carne, todo mundo ama e cuida do seu próprio corpo.
O foco de Paulo aqui não está no ódio, mas no sentimento oposto a isso, o amor. O amor com que alguém ama a si mesmo deve ser um amor com o qual alguém se entrega à sua esposa. E vocês que não são casados, prestem atenção, porque se vocês um dia forem, vocês já sabem. Assim, jamais alguém deve odiar o próximo, visto que é impossível alguém se odiar a si mesmo. Tão absurdo é aos olhos de Deus o ódio que alguém tem pelo próximo. Assim como é absurdo você olhar para si e dizer, olha, eu me odeio, não gosto de mim. Deixa eu dar um tapa na minha cara agora. Deixa eu dar um chute numa faca. Eu me odeio tanto. Quando a pessoa fala, eu me odeio, eu não gosto de mim, é porque a pessoa se ama e a coitadismo está querendo chamar atenção. Não é verdade? Ninguém se odeia. Todo mundo se ama e cuida de si. E sabe como cuidar? Às vezes é comendo que nem um louco. Às vezes é não comendo nada. Às vezes é pegando e saindo. Às vezes é se fechando num quarto, deitando numa cama e não conversando com ninguém. Mas cada um tem a sua própria maneira de reagir diante da vida. E quando eu quero fazer uma coisa, eu vou e faço. Isso é certo? Não, isso não é certo. A menos que isso seja uma doença. E se é doença, você tem que se tratar, porque isso não é a maneira como Deus deseja que eu e que você vivamos. Aos olhos de Deus, então, assim como é absurdo para nós alguém se odiar, é absurdo alguém odiar quem está do lado. Deus não entende o ódio entre os homens. Isso é algo estranho a Deus. Isso não é algo que se vê em Deus. Por isso, Deus chama isso de errar o alvo. É uma coisa errada na nossa vida. Deus chama isso de pecado. E é isso que Cristo faz com a igreja. Cristo não odeia a igreja. Cristo ama a igreja. Porque é assim que Deus vive, é assim que Deus age, é assim que Deus é. Ele cuida da igreja, ama a igreja, alimenta a igreja, sem jamais odiá-la. E é assim, da mesma maneira como Cristo se torna um só corpo com a igreja, a Bíblia diz que nós somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo, homem e mulher no casamento se tornam membros uns dos outros assim. É por isso que a Bíblia fala de se tornarem uma só carne. Paulo vai chamar isso de um grande mistério mais adiante, não é? Sobre o como tornar-se uma só carne, Cristo e sua igreja, marido e esposa, como isso é um mistério. Mas ele diz que é assim que Deus nos criou para viver. E ele vai explicar isso mais no verso seguinte, no 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, a razão pela qual pais deixam os seus filhos, quando estes se casam, é a união de almas que acontece entre o marido e uma esposa. Quando o marido e a esposa se tornam uma só carne, eles deixam a carne da qual um dia eles vieram. Existe uma ligação muito íntima e até mesmo espiritual entre pais e filhos, a qual só é cortada pelo casamento. Assim, o homem e a mulher se tornam uma só carne no casamento. E isso está escrito lá em Gênesis 2:24, que diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua esposa, sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A orientação, então, para o matrimônio, a orientação matrimonial, dando funções para um e para outro, vem de antes da queda, antes do pecado. Deus nos criou para sermos diferentes. Deus nos criou para termos papéis diferentes dentro do lar. E compreendermos isso e buscarmos viver isso para a glória de Deus. Desde antes do pecado entrar na humanidade, já era bem definido, bastante definido, a união que existe entre homem e mulher e a diferença que tem cada um deles no casamento. Se no seu casamento a coisa ainda é um pouco confusa, um pouco míope, um pouco embaçada, não dá para ver bem qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, é motivo de oração para vocês. Se no noivado isso não está muito claro, se no namoro isso não está muito claro, é motivo de oração para vocês. Se hoje, na solteirice, isso não é motivo de clareza para as meninas e para os meninos, vocês têm que orar por isso. O que Deus espera dos garotos aqui, dos meninos, dos jovens que não são casados ainda? O que Deus espera de vocês? Vocês têm que saber. Não é só olhar para a menininha, achar bonita e querer casar com ela. É saber o que Deus espera de você. É muito mais do que isso. Porque aquela coisinha bonitinha lá vai ficar envelhecida, e enrugada, e doente, e vai morrer. E você não vai ficar bonitão pro resto da vida, você vai ficar barrigudo, careca e feio. E ela vai te respeitar. E você vai amar ela. A gente casa, não porque a gente quer ser feliz e ser satisfeito. Isso não é casamento. Isso é egoísmo, isso é contrato social. Mas não é casamento à luz da Bíblia.
Um casamento à luz da palavra de Deus implica cuidado mútuo, submissão mútua, porque para um homem amar uma mulher como Cristo ama a igreja, é necessário submissão. Há muitos maridos, eu comentei isso no domingo passado, que acham que eles têm que ser que nem a Cristo na exaltação, na glória, sentar no trono e mandar ela trazer o papel higiênico. Mas não é na exaltação que a gente tem que se comparar com Cristo, é na humilhação. É no esvaziando de si mesmo. Esvaziando-se de si mesmo, deixando a sua glória e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Obediente a quem? A esposa? Não, a Deus. Naquilo que Deus espera de cada um de nós, maridos. No verso 21 desse capítulo 5 aí de Efésios, Paulo deixou isso claro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na língua original, no grego, o verso 22 está ligado com esse. Infelizmente, a Sociedade Bíblica do Brasil separou esses dois versículos, colocou até um subtítulo no meio, não é? Não tem aí na sua Bíblia? Cabo 21, aí tem um subtítulo, começa o 22, não é? Parece duas coisas diferentes, não é? Mas o 21 e o 22 são uma coisa só. E é uma pisada na bola aí que a sociedade fez. Mas vocês estão entendendo isso hoje à noite. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A mulher ao seu marido, desce dessa maneira. Ao marido, à mulher, desce daquela maneira. Sem sujeição mútua, onde o marido entende como deve amar a esposa e se entrega a isso, negando a si mesmo, cuidando dela, amando ela, e a mulher entende o respeito, entende a função, entende o que Deus espera, entende que ela é uma auxiliadora, assim como o Espírito Santo é um auxiliador do povo de Deus. Eu expliquei melhor isso na semana passada. Se você não esteve, pega na internet depois esse sermão da semana passada para compreender, ou no meu site está o esboço todinho lá do sermão também para você ler. Assim que a mulher está vivendo o seu papel, e o homem está vivendo o papel dele, Deus os enche do Espírito Santo, e esse lar é protegido. Sem a sujeição mútua, o casamento não passa de uma troca de interesses, onde se casa apenas para se satisfazer. E quando não se satisfaz mais, encerra-se o contrato. Parte-se para outro. Porque longe de Deus é assim. O casamento criado por Deus não foi feito para terminar antes que a morte chegue. É assim que eu creio, meus irmãos. Eu sei que essa palavra é complicada no nosso tempo, mas é assim que a Bíblia ensina. Chegando à morte, não há mais laços ou aliança. Muitos perguntaram aqui lá no céu, perguntaram alguns domingos atrás, estudando Apocalipse de manhã, né? Eu vou ter que ser casada com meu marido, eu vou encontrar com ele, ele vai ser meu marido, eu vou lembrar que ele existe, ou eu não vou nunca mais lembrar. Não, acabou, no céu não existe mais casamento. Pelo menos não como nós o conhecemos aqui, novo céu e nova terra. Porque a aliança que nós fazemos aqui, ela dura até que a morte nos separe. Quando a morte chega, quebra-se a aliança. Ok? Quebra-se a aliança. Se lá puder casar e você quiser casar com a mesma pessoa, fica à vontade. Mas isso é outra história, não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Meus irmãos, então o casamento foi criado, não foi criado para ser terminado antes que a morte chegasse. Só a morte. E um ou outro ponto que a Bíblia também apresenta como motivos bíblicos de quebra da aliança, enquanto esses motivos não surgem, não aparecem, ou enquanto a morte não chega, o casal está ligado um ao outro. Mesmo que, presta atenção nisso, mesmo que um documento civil afirme que não existe mais casamento. Documentos civis não têm poder de dissolver o que foi unido debaixo da bênção de Deus. Se foi unido debaixo da bênção de Deus. Assim, o que começou debaixo da bênção de Deus não pode ser encerrado sem a permissão de Deus, do jeito de Deus. Verso 32, Paulo diz, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sem dúvida alguma, irmãos, é dificílimo compreender esse paralelo que há entre Cristo e a igreja, marido e mulher. Mas é o paralelo que Paulo está usando aqui. Mais uma vez, figuras. Imagens, sinais que Deus nos dá para compreender a maneira como Deus quer se relacionar com o povo, como Deus entra em comunhão, como Deus se oferece, como Deus ama, como Deus protege, como a igreja ama, como a igreja se dá, como a igreja é fiel. Como é que esse relacionamento entre Deus e o seu povo pode ser percebido e deve ser vivido no relacionamento entre marido e mulher? Assim como o homem e mulher estão unidos no casamento, pelo casamento, Cristo e a igreja também estão unidos. Também há uma aliança
que foi feita não de ouro, mas de sangue, na cruz do Calvário. Cristo é o noivo, o casamento ainda não aconteceu. Cristo é o noivo da igreja, nós somos a noiva, e em breve haverá bodas de casamento, as bodas do Cordeiro, entre o Cordeiro de Deus e a sua igreja, que agora terá Cristo como seu marido. Por enquanto, apenas desfrutamos no casamento daquilo que será perfeito em Cristo. Todo casamento é imperfeito na terra. Isso é outra figura que a gente encontra no paralelo Cristo-Igreja. Casamento entre Cristo e Igreja. Só esse é perfeito. Não existe um casamento perfeito na Bíblia, nem o de José e Maria. Não tem um casamento perfeito na Bíblia. E a gente já estudou isso em outros cultos, em outros estudos, a razão pela qual isso acontece. Mas, embora não exista casamentos perfeitos na Bíblia, existem casamentos que sobrevivem pela obediência à palavra de Deus. Alguém já dizia isso, foi um professor meu que escreveu isso num livro. Obrigado, Eliezer. Professor meu que escreveu isso num livro sobre casamento, Davi Merck, de que não existem casamentos perfeitos, mas existem casamentos onde existe o perdão. O casamento perfeito é o casamento onde existe o perdão. Sem perdão, nenhum casamento sobrevive. E é só o perdão que permite o perdão dado e o perdão pedido e o concedido, que permite que homem e mulher permaneçam juntos até que a morte... Como é que diz a Bíblia? Até que a morte os separe. Esposas devem olhar para a igreja e se esforçarem para serem melhor esposa para seu marido. Assim como a igreja deve buscar ser melhor noiva para Cristo. E maridos devem olhar para Cristo e se esforçarem para amar e respeitar a esposa com a mesma intensidade com que Cristo ama a igreja. Agora, olha para o verso 33, versículo 33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo ele conclui aqui com um resumo de tudo que ele expôs ao longo desse capítulo, não é? Principalmente a parte B do capítulo, a parte final do capítulo. Esposas respeitam marido. Esposas respeitam maridos. Maridos amam e respeitam sua esposa. Algo que a gente aprende de um modo bastante rico e impressionante é esse entrelaçamento que há entre a relação do homem com a sua mulher e a relação de Deus com o seu povo. Meus irmãos, assim como o casamento só termina com a morte, e nada além da morte conclui esse casamento, nada além da morte espiritual conclui o casamento de Deus com o seu povo. E a gente sabe, e a gente ouviu isso já hoje à noite aqui também, cantamos sobre isso, que graças à presença do Espírito Santo em nós seremos capazes de perseverar até o final, porque Ele vai nos lembrar da palavra de Jesus, Ele vai nos trazer tristeza quando a gente pecar, Ele vai nos ajudar a perseverar até o último dia. Se não fosse isso, não haveria casamento entre nós e Deus. E da parte de Deus há perdão, da parte de Deus há essa abnegação, enquanto da nossa parte também há. Quando nós escolhemos dizer não para certas coisas da vida, por amor a Deus. E nessa complementariedade que há entre nós em Deus, nós sabemos o nosso papel e função, e Deus tem a dele. Assim também é entre marido e mulher. E assim é também entre Deus e os seres humanos. E é interessante notar que o apóstolo Paulo vai para antes da queda, na própria criação dos seres humanos, para demonstrar como o homem e a mulher deveriam ser. Assim como o homem, Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, ele deixa a sua casa, a glória, Paulo fala disso em Filipenses 2, para buscar a sua noiva aqui na terra, o homem também deixa a sua casa, a casa do pai e da mãe, para encontrar-se definitivamente com a sua noiva, no dia do casamento, ser marido dela para sempre, até que a morte separe. Assim como o Messias resgata um povo, para que este seja seu por todo sempre, assim o homem resgata a sua esposa da família dela, do pai e da mãe dela, que tinham ela uma só carne com eles. Os filhos são uma só carne. Há uma ligação física e espiritual com os pais, mas agora o marido a resgata para que ela seja sua esposa até que a morte os separe. Compare o estado da humilhação de Cristo, não da exaltação, porque a gente não tem que comparar com a exaltação, porque a sua glória ele não divide com ninguém. A maneira como ele vem buscar a sua noiva. Abra comigo em Filipenses 2, por favor.
Eu gostaria de ler 2 textos antes de encerrarmos com vocês. O primeiro está em Filipenses e o segundo está em Colossenses. Tendo lido esses textos, nós iremos encerrar. Em Filipenses 2, versos 6 a 11, lemos o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora olha para Colossenses 1. Pouco depois, Colossenses 1, 15 a 20. Colossenses 1, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Preste atenção aqui agora. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, embora ele, Jesus Cristo, seja o cabeça da criação, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, a fim de remir uma noiva e ter uma esposa, com a qual ele desfrutará de comunhão e alegria por toda a eternidade. Lendo Filipenses 2 e Colossenses 1, a gente encontra aquilo que N.T. Wright, um teólogo inglês, chama de uma sugestão muito rica e fascinante. Aqui a gente pode encontrar outros paralelos também incríveis com relação a homem e mulher, Deus e os seres humanos. A maneira como nós vivemos as nossas vidas de casado revela muita coisa sobre o que cremos e como vemos a nossa relação com o próprio Deus e de Deus com o seu povo. Nas nossas preciosas relações, as nossas preciosas relações, elas devem ser vividas de um modo bastante semelhante à maneira como a gente se relaciona com Deus. E para as mulheres isso é mais visível, porque a maneira como elas se relacionam com Cristo deve ser a maneira como elas se relacionam com seu marido, embora o marido não é o Cristo. Ele é só no sentido de que ele nega a si mesmo, se humilha, se esvazia para servir e amar e cuidar e alimentar e prover e santificar, como vimos domingo passado, a esposa. As relações entre homens e mulheres se entrelaçam de muitas maneiras, se confundem de muitas maneiras com a relação entre Deus e os homens. E assim, então, olhando para Deus, nós, seres humanos, somos desafiados, principalmente nós, homens, somos desafiados a amarem de um modo especial a nossa esposa. Não como os romances ensinam, não como a gente leu ou assistiu no Romeu e Julieta, mas da maneira como a gente viu na paixão de Cristo. É daquela maneira que nós, homens, devemos amar as esposas. E não é fácil. Não é humano isso. É divino isso. E não é algo que nós conseguiremos viver sem a ajuda de Deus. Não é algo que pode ser vivido fora do cristianismo. Não é possível encontrar isso num casamento fora do ambiente cristão. Fora desse ambiente, vive-se contratos, onde eu estou casando para ser feliz. Na hora que eu não sou mais feliz, por que eu vou continuar a ser casado? Eu vou para um psicólogo A, para um psicólogo B, e ele me diz que o importante é eu ser feliz. Que eu sou novo, que eu sou bonito, eu sou baixinho, meio careca, um pouco gordinho, mas o importante é eu ser feliz. Se eu for atrás, eu vou achar alguém que me quer. Então eu tenho que viver a vida. Eu tenho que me sentir homem. Tenho que sair por aí. Tenho que, achar a mulherada. E a minha esposa, que agora não é mais minha, ela tem que viver também. E tem que achar aí um monte. E não é assim. E aí eu vou ser feliz, e quando eu não sou mais feliz, vou para outra, porque eu tenho que ser feliz, tenho que viver
eu não vivo mais. E Paulo é muito forte na sua expressão, dizendo que cada um de nós que somos cristãos, nós estamos crucificados. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é difícil, mas é só para quem está crucificado. É só para quem já morreu e disse não para si mesmo, e negou a si mesmo, e tomou a cruz, e sabe que a vida nesse mundo é uma vida de morte para si mesmo. Não é uma palavra fácil de se ouvir, e é mais difícil ainda de se pregar, creiam nisso. Mas é o que cura a minha alma, saber e ouvir, e falar para mim mesmo dessas verdades. Olhando para Deus, eu sei que eu devo amar de um modo melhor a minha esposa, de um modo mais parecido com o que Cristo amou a igreja. E olhando também para Cristo, cada mulher casada, ou que vai se casar, ou que sonha um dia em se casar, olhando para Cristo, mulheres também são desafiadas a amarem e respeitarem seus maridos como instrumentos de Deus para levarem-nas para mais perto da cruz. E se o marido não é cristão, se o marido não gosta de Deus, se o marido não crê em nada dessas coisas, não vai na igreja, não tem problema. Você não vive o teu papel por causa do marido. E maridos, vocês não vivem o seu papel por causa das esposas. Mas o que nós fazemos por causa de Deus. Um marido ama uma esposa e respeita a esposa por causa de Deus. Ainda que essa esposa nem cristã não seja. E esposas cuidam, oram e vivem a sua função, não porque o marido presta ou deixa de prestar, porque nenhum presta. Como nenhuma presta também. Não tem quem presta. A Bíblia diz que não tem um justo, um só sequer. Você acha que você vai achar um cara perfeito, uma moça perfeita. Você não vai, você vai achar alguém que te satisfaça. E a hora que acabar a satisfação, você vai para outro, ou para outra. Mas não é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para que haja um jardim de encontro, de prazer, de encontro de alma mais do que de corpo. Porque haverá um dia quando Ele voltará, e a gente cantou isso. E quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com Ele. Nós seremos a sua esposa, Ele será o nosso marido. E o prazer que nós teremos com Ele lá é indescritível. O prazer que nós teremos com Jesus Cristo lá só pode ser percebido no casamento, naquele momento, que é o momento mais prazeroso entre um homem e uma mulher. Aquele momento, o ápice daquele momento, é só um cisco comparado com o prazer que nós teremos com Cristo na glória. Deus quis dar ao casamento, no casamento, não é para quem está noivo e vai casar não, que já quer ter esse prazer antes do casamento, isso é pecado. O prazer é só dentro do casamento. Não é porque o cara falou para você, não, mas eu te amo, eu vou casar, já está marcado o dia que você fala, não, então beleza, e já vai. Não vai, não vai, porque é algo que só é permitido no matrimônio. E se aconteceu com você antes, peça perdão para Deus antes de morrer. Mas meu marido não se arrependeu, o problema é dele, ele vai pagar por isso. Se ele não se arrepender, a fim de que Cristo tenha pago pelo erro dele, ele vai pagar na eternidade. Mas se você compreende, esposa, se você compreende, marido, se arrependa, peça perdão, e até mesmo se você já cometeu esse erro, porque Cristo pagou inclusive por ele, para nos perdoar e nos purificar e nos fazer novos. Mas quem é feito novo não pode voltar para a vida passada, não pode voltar a viver os velhos erros, como se fossem nada. Eu devo me arrepender, cada um de nós deve se arrepender e passar a viver para a glória de Deus. Isso não é ser tonto, isso não é ser bobo, isso é ser crente. Isso é ser cristão. Isso é ter consciência de que eu estou morto para esse mundo e eu não vivo como o mundo vive. Ou eu nego que sou um cristão e passo a viver do jeito que o mundo vive. E aí, beleza, eu não sou cristão mais. Mas se eu sou cristão, eu vivo como Cristo me ensina a viver. E as consequências disso é que eu já desfrutarei de prazer, tanto agora quanto na eternidade. Todo prazer, toda alegria, toda satisfação estão nas mãos de Deus. E se nós não estivermos nas mãos dele, nós nunca saberemos o que é prazer de verdade. No Salmo 16, verso 11, Davi escreveu: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Se você não sabe o que é ter delícia na mão de Deus, você não sabe o que é ter prazer ainda.
E como você não sabe, você vai correr atrás de prazer em um monte de lugar, e um monte de coisa, e um monte de pessoas. Mas só Ele vai te fazer saber e sentir o que de fato é prazer. Ele pagou um preço tão alto, para que você pudesse ser dele, e viver com Ele, e ter prazer nele. E tudo o que Ele pede de você é: negue a si mesmo, arrependa-se dos seus pecados, tome a sua cruz e venha após mim, siga-me. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, demonstrando o que nós devemos fazer uns pelos outros. E dentro desse assunto pregado e escrito pelo apóstolo Paulo, a maneira como nós, maridos, devemos viver e agir e amar as nossas esposas. Obrigado porque até mesmo esse ponto é tratado pela Tua palavra. No domingo que vem, permitindo o Senhor, nós estudaremos o texto logo em seguida que fala sobre como pais tratam filhos e filhos tratam pais. E é tão bom nós termos um amado da nossa alma que fala com a gente, que mostra o caminho, que ensina a viver e que se derrama em prazer sobre nós. Perdoa a nossa desobediência, a nossa maldade. É por causa do nosso pecado que a gente não desfruta de tudo o que o Senhor tem para nos dar. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e desperta os que dormem, a fim de que a luz de Cristo resplandeça e eles vivam no prazer e satisfação que só em Ti eles podem encontrar. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou para que a gente pudesse viver essa comunhão com o Senhor e ter prazer em Tua presença. Nós Te louvamos com todo o nosso coração e queremos encerrar esse culto em nome de Jesus e por meio dele, adorando o Senhor pelo que o Senhor começou na nossa vida. Continue essa obra, Senhor. Essa obra que o Senhor começou na nossa vida e no nosso lar. Queremos, todos nós, um dia dizer, junto de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe cada família que aqui está, Senhor. Por mais imperfeitas que sejam, sabemos que não há uma perfeita sequer. Nós queremos ser vasos em Tuas mãos, Senhor, sendo lapidados e transformados, vendo em nossas vidas coisas sendo mudadas, para que a gente, cada um de nós, possamos, pelas mãos do Senhor, passar a viver de um modo que Te honra e que Te agrada dentro do lar, como casais, como filhos, como pais, para a glória do Senhor e para o nosso bem também, para que sejamos cada vez mais cheios do Teu Santo Espírito e desfrutemos desse indescritível prazer que só se pode viver quando se vive em obediência, temor ao Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Ajude-nos a fazermos também, Senhor, um pelo outro, em nome de Jesus. Amém.